Bem-vindos à floresta amazônica, um lugar tão repleto de vida que os cientistas estimam que ela abriga aproximadamente 1 em cada 10 de todas as espécies que já catalogamos neste planeta. Essa abundância, porém, tem um preço, porque um número impressionante das criaturas que vivem aqui está perfeitamente equipado para te machucar gravemente ou te matar. Hoje vamos fazer uma contagem regressiva dos 15 animais mais letais que habitam esta selva, e vamos começar nossa busca bem rente ao chão. A primeira criatura da nossa lista detém o recorde de aranha mais pesada viva hoje. Apesar do que o nome sugere, a aranha Golias quase nunca captura pássaros de verdade. Ela pode esticar suas pernas por uma distância de aproximadamente 30 centímetros e pesar cerca de 175 gramas. Para ter uma ideia, estamos falando de uma aranha com a pegada de um prato de jantar. Muito antes de morder, ela te avisa. Quando se sente encurralada, arrasta as patas traseiras contra o abdômen, gerando um som alto e áspero que pode ser ouvido a vários metros de distância. Se isso não te convencer a ir embora, ela lança uma nuvem de pelos farpados do seu corpo que se alojam na pele e nos olhos, causando intensa irritação. Se você insistir além disso, aquelas presas de aproximadamente 1 centímetro farão o resto. Uma mordida dessa aranha é genuinamente agonizante. Sobreviventes comparam a sensação a um prego sendo martelado através da mão. No entanto, o veneno em si é surpreendentemente fraco. O verdadeiro dano vem da perfuração física que essas enormes presas deixam para trás. Por serem animais muito mais interessados em recuar do que em atacar, e porque uma mordida, embora excruciante, não vai te matar, essa criatura fica no número 15. Permanecendo ao nível do solo, voltamos nossa atenção para um dos moradores mais chamativos do chão da floresta. Os dardos venenosos desenvolveram uma paleta de cores tão vívida e tão intensa que funciona essencialmente como um sinal de aviso biológico. No mundo animal, esse tipo de sinal visual quase sempre carrega a mesma mensagem: mantenha distância. O Dendrobates dourado é o exemplo mais extremo de todo o grupo, e um único indivíduo contém toxina suficiente para matar aproximadamente 10 adultos. O composto responsável chama-se batracotoxina, e ele destrói a comunicação entre o sistema nervoso e os músculos, incluindo o músculo que mantém seu coração batendo. Atualmente não existe antídoto. A morte pode chegar em minutos após exposição suficiente. O ponto positivo é que esses sapos não possuem mecanismo de entrega. Eles não conseguem injetar seu veneno. Seria necessário fazer contato direto com a pele, ou permitir que a toxina entre por um corte ou ferida. Os povos indígenas de toda a Amazônia reconheceram essa propriedade há muito tempo e desenvolveram a prática de esfregar as pontas das zarabatanas na pele dos sapos, uma tradição que deu a esses anfíbios seu nome popular. Há uma curiosidade: sapos criados em cativeiro perdem sua toxicidade gradualmente, provavelmente porque seu veneno é produzido a partir de insetos silvestres específicos que eles não conseguem mais comer. Na floresta, porém, alimentando-se de sua dieta natural e totalmente carregados, eles pertencem firmemente ao número 14. Ainda no chão da floresta, agora encontramos um inseto, cuja ferroada se tornou quase lendária entre entomologistas e comunidades indígenas. A formiga-bala ocupa o topo absoluto do índice de dor de ferroada de Schmidt, a escala científica usada para classificar ferroadas de insetos de levemente desagradável a catastrófico. O próprio nome diz tudo. Pessoas que foram ferroadas afirmam que a sensação é surpreendentemente semelhante a levar um tiro, e essa sensação não desaparece por até 24 horas. Certos grupos indígenas da Amazônia incorporam ferroadas de formiga-bala em cerimônias de passagem para jovens. Luvas são tecidas com folhas e enchidas com centenas de formigas vivas. O iniciante deve usá-las por 10 minutos, sofrendo ferroada após ferroada, sem demonstrar qualquer sofrimento visível. O ritual é repetido ao longo de vários meses. Cada sessão produz inchaço severo, dor ardente e paralisia temporária na área afetada. Surpreendentemente, adultos saudáveis quase nunca morrem dessas ferroadas. As próprias formigas também são grandes o suficiente
até 2,5 centímetros de comprimento, para que, com um olho cuidadoso, você geralmente consiga vê-las antes que as coisas deem errado. Acidentalmente agarrar o galho errado ou apoiar a mão na árvore errada, porém, é tudo que basta para descobrir por conta própria. Essa ferroada feroz garante o número 13. Agora entramos na água pela primeira vez e vamos dedicar um momento a desmontar a reputação de um dos vilões favoritos do cinema. As piranhas de barriga vermelha foram tão exageradas por filmes e reportagens sensacionalistas que a maior parte do que o brasileiro médio acredita sobre elas é simplesmente errada. Esses peixes são muito mais carniceiros do que predadores. Sua refeição preferida é algo já morto ou à beira da morte, não um nadador saudável cruzando um rio. Dito isso, elas não são totalmente inofensivas. À medida que a estação seca aperta sua pressão sobre a região, a queda dos níveis de água concentra as piranhas em espaços menores, enquanto simultaneamente reduz seu suprimento de alimentos, e a fome resultante pode torná-las imprevisíveis. Em um evento de massa documentado na Argentina, mais de 40 pessoas foram mordidas durante uma tarde em uma praia popular, com vários indivíduos perdendo partes dos dedos das mãos e dos pés. Vale notar também que dezenas de milhões de pessoas em toda a América do Sul compartilham cursos de água com piranhas todos os dias, sem incidentes. Mas quando as piranhas mordem, a mecânica é impressionante. Cada dente é afiado como navalha e modelado para cortar a carne com precisão, e elas trabalham rápido. As fatalidades permanecem incomuns, mas o potencial de lesões graves é real o suficiente para colocá-las no número 12. Permanecendo à beira da água, voltamo-nos para uma das cobras mais reconhecíveis do planeta. A jiboia pode não ser a maior serpente da Amazônia, mas é um animal inegavelmente formidável. Os adultos podem se estender por volta de 4 metros e carregar um peso corporal bem acima de 45 quilogramas. Em toda a bacia, elas ocupam uma gama notavelmente ampla de ambientes. Sua estratégia de caça gira em torno da paciência. Ficam completamente imóveis, às vezes por horas, antes de lançar seu bote. Depois de agarrar a presa, jogam espirais ao redor do corpo e aplicam pressão. Por muito tempo, os biólogos presumiram que as constritoras matavam impedindo a respiração, mas pesquisas mais recentes apontam para algo mais rápido. A pressão colapsa os vasos sanguíneos e interrompe a circulação quase imediatamente. As presas típicas incluem pássaros, lagartos e pequenos mamíferos, embora adultos grandes consigam lidar com algo do tamanho de um veado pequeno. Fatalidades diretas envolvendo humanos adultos saudáveis não estão registradas, mas as jiboias mordem quando manuseadas, seus dentes curvos tornam a remoção limpa difícil e indivíduos maiores foram implicados em raros ataques a crianças. Elas também estão entre as cobras com maior probabilidade de cruzar seu caminho simplesmente por serem tão numerosas em toda a Amazônia. A jiboia reclama o número 11. Ainda na água, passamos para um crocodiliano que a maioria das pessoas ignora porque parentes mais dramáticos tendem a roubar o holofote. O jacaré do papo amarelo é o crocodiliano mais numeroso de todo o sistema amazônico, identificável pela crista óssea que percorre entre seus olhos e cria a impressão de um par de óculos no rosto. Raramente ultrapassa 2,5 metros, o que o coloca bem abaixo de seu primo mais famoso, o jacaré-açu. No entanto, medir o perigo apenas pelo tamanho é um erro. Como os jacarés do papo amarelo estão densamente distribuídos por todos os cantos da bacia, eles respondem por mais mordidas de crocodilianos em toda a América do Sul do que qualquer outra espécie. A maioria dessas mordidas não é letal, mas os ferimentos podem ser horríveis, especialmente quando crianças ou pescadores trabalhando em águas rasas perturbam acidentalmente um animal em repouso. Durante a estação das cheias, as águas em alta empurram esses jacarés para lugares incomuns, vilarejos, estradas e terras agrícolas, aumentando dramaticamente as chances de um encontro surpresa. Sua enorme abundância garante a 10ª posição. Nosso próximo assunto é um dos animais genuinamente mais extraordinários do mundo natural. A poraquê não é, taxonomicamente falando, uma enguia.
Ela pertence à família dos peixes-faca. Em condições normais, gera um campo elétrico de baixa intensidade que funciona como um sistema de sonar, ajudando-a a detectar objetos em seu ambiente turvo. Quando passa para o ataque, porém, os números se tornam alarmantes. Ela pode produzir descargas que chegam a 860 volts. Para comparação, uma tomada doméstica no Brasil opera entre 120 e 240 volts. A Poraquê está emitindo várias vezes isso diretamente pela água ao redor. Uma única descarga pode desencadear parada cardíaca, interromper a respiração ou fazer com que os músculos travem completamente. Qualquer um desses resultados, enquanto submerso em um rio, cria um risco óbvio e grave de afogamento. Esses animais podem crescer até cerca de 2,5 metros, e os indivíduos mais poderosos conseguem aparentemente atordoar um animal tão grande quanto um cavalo. Apesar de tudo isso, as fatalidades diretas causadas por poraquês permanecem incomuns. A maioria das pessoas que recebe um choque se recupera completamente. A verdadeira ameaça é perder a consciência na água depois. Os pescadores estão particularmente expostos, dada a frequência com que seu trabalho os coloca até os joelhos exatamente nos tipos de canais lentos e turvos que esses animais preferem habitar. Cientistas recentemente filmaram um comportamento que surpreendeu até pesquisadores experientes. Poraquês saltando parcialmente para fora da água para dar choques em ameaças posicionadas acima da superfície. Portanto, simplesmente ficar na margem não é garantia de segurança. O número 9 pertence a Poraquê. Agora olhamos para cima, para o dossel, onde o mais formidável predador aéreo da Amazônia reina. A arpia é a maior águia do continente e uma das aves de rapina mais poderosas em qualquer lugar do planeta. Sua especialidade de caça se inclina para preguiças e macacos, animais que exigem força e precisão para capturar e subjugar enquanto se movem pela densa floresta. Suas garras são as maiores de qualquer espécie de águia viva e crescem a um comprimento comparável às garras de um urso pardo. A força de pressão que conseguem gerar é suficiente para fraturar os ossos da presa no contato inicial. O peso máximo do corpo fica em torno de 9 kg, e sua envergadura chega a aproximadamente 2 metros, um tamanho notável para uma ave que passa sua vida manobrando entre árvores densamente agrupadas. As arpias não caçam humanos, e nenhuma fatalidade envolvendo uma delas foi jamais confirmada. No entanto, elas são intensamente territoriais ao redor de ninhos ativos, e pesquisadores foram atacados sem aviso enquanto trabalhavam nas proximidades. Um caso documentado envolveu um ornitologista que necessitou de pontos cirúrgicos após um ataque por trás que cravou as garras da ave fundo o suficiente para contatar o osso. Essas águias também servem como um barômetro da saúde da floresta antiga. Elas só conseguem sobreviver em vastas florestas primárias intocadas. O dano que são capazes de causar garante a posição 8. De volta à Terra, nos deparamos com uma cobra que carrega a sombria distinção de causar mais mordidas fatais em toda a América Central e do Sul do que quase qualquer outra espécie. A jararaca não prospera em zonas remotas, mas nos lugares que os humanos mais frequentemente ocupam, as bordas de fazendas, as margens de trilhas na selva, as áreas ao redor de casas e clareiras. Essa sobreposição com a atividade humana é precisamente o que a torna tão mortal. A cobra também é muito nervosa e atacará com mínima provocação, frequentemente sem dar qualquer aviso visível antes. Seu veneno é hemotóxico e faz o tecido ao redor morrer, um processo chamado necrose. Mesmo pacientes que recebem antídoto a tempo, muitas vezes perdem quantidades significativas de tecido, e a amputação de membros não é um resultado incomum. Em comunidades isoladas espalhadas pela Amazônia, o antídoto pode estar a muitas horas de distância de barco ou a pé, e nessa janela, o dano se torna irreversível. Regionalmente, essa espécie e seus parentes próximos são estimados como responsáveis por centenas de mortes por ano, além de milhares de casos de deficiência permanente e desfiguração. A recuperação de uma mordida, mesmo uma que se sobrevive, pode se estender por muitos
meses e pode nunca ser completamente concluída. A jararaca ocupa o número 7. Estamos de volta à água, agora olhando para a maior cobra existente em massa corporal. A sucuri verde é uma criatura que genuinamente desafia a imaginação. Os indivíduos mais massivos confirmados pesaram mais de 200 quilogramas, estendendo-se por cerca de 6 metros, embora relatos do fundo da selva sugiram animais crescendo ainda além disso. Nos rios de movimento lento e nas planícies inundadas da Amazônia, elas aguardam abaixo da superfície e emboscam o que quer que entre na água. Capivaras, grandes veados e até jacarés adultos estão no cardápio. Como as jiboias, elas matam cortando a circulação em vez de impedir a respiração. Aqui está algo que surpreende a maioria das pessoas. Não existe nenhum caso verificado de uma sucuri verde matando e comendo um ser humano adulto. Um apresentador de televisão chegou a se cobrir de sangue de porco e se ofereceu a uma sucuri especificamente para ser consumido, e a cobra recusou. Dito isso, esses animais possuem a capacidade física de matar uma pessoa. Vários relatos não confirmados do interior da bacia circularam ao longo dos anos, mas como grande parte da Amazônia é inacessível, esses incidentes são impossíveis de verificar. Uma sucuri de tamanho médio já tem mais do que força suficiente para dominar um adulto. O que torna os encontros especialmente perturbadores é que as sucuris descansam abaixo da superfície da água, com apenas suas narinas e olhos visíveis acima da linha da água. Você poderia passar a menos de um braço de distância de um espécime completamente crescido e nunca perceber sua presença. A sucuri verde se encaixa na 6ª posição. Nossa 5ª entrada é talvez o animal mais inesperado de toda esta lista. Uma espécie que a maioria das pessoas jamais imaginaria em um rio no fundo da América do Sul. O tubarão-touro é único entre todas as espécies de tubarão por se adaptar livremente entre água salgada e água doce, e o rio Amazonas é um dos sistemas fluviais onde eles foram confirmados. Indivíduos foram rastreados a centenas de quilômetros do oceano, dentro da bacia. Essa capacidade de penetrar ecossistemas de água doce os coloca em contato direto com pessoas que não estão nem remotamente preparadas para dividir a água com um tubarão. Os tubarões-touro são amplamente considerados os mais temperamentalmente agressivos de todas as espécies de tubarão e respondem por um número desproporcional de ataques em todo o mundo. Na Amazônia, coexistem com jacarés-açus, lontras gigantes e todo um ecossistema de animais formidáveis, e se encaixam nessa comunidade de predadores de forma perfeita. Os adultos atingem cerca de 3,5 metros e podem pesar mais de 300 quilogramas, tamanho mais do que suficiente para infligir ferimentos fatais em um humano. O perigo central é uma questão de expectativa. Um pescador ou nadador em um rio amazônico simplesmente não está varrendo a água em busca de tubarões. Rastrear com que profundidade e frequência os tubarões-touro penetram o sistema amazônico permanece difícil, dada a vastidão e opacidade da rede fluvial. O tubarão-touro ocupa o número 5. Agora chegamos ao governante incontestável dos cursos d'água amazônicos. O jacaré-açu é o maior predador de toda a bacia, com os maiores indivíduos se aproximando de 6 metros de comprimento e 450 quilogramas de peso. Nessa escala, quase nada que entra na água fica fora do alcance. As presas documentadas incluem capivaras, antas, botos e jacarés menores. Sua pele escura, quase negra, oferece camuflagem quase perfeita em água turva, e seus olhos são proporcionalmente maiores do que os da maioria dos outros crocodilianos, dando-lhes visão noturna excepcional. A maior parte de sua caça séria acontece após o anoitecer, o que significa que nadar na Amazônia à noite é um exercício de risco extraordinário. Os humanos não são evitados. Aproximadamente 2 ataques fatais por ano são relatados em toda a da América do Sul, mas pesquisadores que estudam a espécie acreditam que esse número é significativamente subestimado, pois ataques em comunidades remotas e isoladas raramente entram em qualquer registro formal. Um incidente de 2011 chamou muita atenção quando uma criança de 11 anos foi agarrada à beira de um rio e morta. O jacaré responsável
foi posteriormente capturado e morto pela comunidade local e mediu mais de 4 metros. Em termos de agressividade não provocada em relação a pessoas, os jacarés açus são considerados menos perigosos do que os crocodilos do Nilo, que matam centenas de pessoas anualmente. Mas compartilhar um sistema fluvial com centenas de milhões de pessoas, enquanto se é o predador supremo desse sistema, é suficiente para garantir a quarta posição. Voltando à terra seca, chegamos a uma das aranhas de maior importância médica em qualquer lugar do planeta. A aranha-armadeira não tece uma teia e espera. Ela vaga pela floresta após o escurecer, caçando ativamente presas no chão, comportamento que a coloca em contato direto e frequente com pessoas. Ela costuma se abrigar em calçados, dentro de roupas dobradas e entre cachos de banana, um hábito que levou a introduções acidentais em remessas que chegam a países que importam produtos sul-americanos, o que significa que incidentes envolvendo essa aranha já ocorreram muito além de sua área de distribuição natural. Seu veneno carrega uma potente neurotoxina, que produz dor intensa e inflamação quase imediatamente. Sem tratamento, uma envenomação completa pode ser fatal em poucas horas. Quando essa aranha se sente encurralada, adota uma postura de ameaça característica, erguendo-se nas patas traseiras e apresentando as presas abertamente, e segue essa ameaça de forma muito mais confiável do que a maioria das outras espécies. Uma mordida a seco, em que nenhum veneno é injetado, ocorre com alguma frequência, mas em um ambiente de floresta tropical, onde a instalação médica mais próxima pode estar a um dia inteiro de viagem, apostar sua sobrevivência em se você recebeu ou não uma mordida a seco não é uma posição que ninguém quer estar. O terceiro lugar vai para a aranha-armadeira. Estamos agora na posição de vice-campeão e estamos olhando para o predador terrestre supremo da Amazônia. A onça-pintada é, por qualquer medida razoável, a caçadora mais habilidosa entre todos os grandes felinos, e neste ecossistema ela ocupa o topo da cadeia alimentar terrestre sem contestação. Ao contrário de qualquer outro grande felino, a onça é uma nadadora genuína, entrando regularmente em rios e lagos para caçar presas na água. Um comportamento que a coloca em uma categoria inteiramente própria entre os grandes felinos. Jacarés e capivaras na água, veados e queixadas nas margens, a onça adapta sua estratégia à oportunidade que se apresenta. O que torna o método de abate da onça excepcional é que ela não usa sufocamento como leões, leopardos e tigres tipicamente fazem. Em vez disso, crava seus caninos diretamente através do crânio da presa, penetrando os ossos temporais e destruindo o cérebro imediatamente. Isso requer uma força de mordida relativa ao tamanho do corpo que supera a de qualquer outro grande felino vivo hoje, forte o suficiente para despedaçar cascos de tartarugas e perfurar crânios de jacarés. Em algumas partes da Amazônia, os jacarés representam entre 20% e 50% da dieta total de uma onça, o que dá uma ideia clara de quão destemido esse animal é ao ir atrás de presas perigosas. Apesar de tudo isso, as onças quase nunca visam pessoas. Elas são reservadas e cautelosas ao redor de humanos, e muitos pesquisadores de campo que passam anos trabalhando na Amazônia jamais avistam uma. Ataques documentados existem, e quando ocorrem, o resultado é quase invariavelmente fatal. A onça-pintada fica no número 2, não porque mata pessoas regularmente, mas porque se alguma vez decidisse que você era um alvo, sua capacidade de fazer algo a respeito seria essencialmente zero, e isso nos leva ao nosso último participante, e ao animal que provavelmente vai surpreender mais pessoas do que qualquer outro desta lista. O mosquito é, por todos os padrões mensuráveis, o animal mais mortal de toda a Amazônia, e não é nem de longe. Dentro da bacia amazônica, os mosquitos servem como vetores da malária, dengue, febre amarela, vírus Zika e chikungunya, entre outras doenças. Só a malária mata milhares de pessoas na região todos os anos, e em algumas das comunidades mais isoladas é a principal causa de morte. O mosquito Anopheles, a espécie responsável pela transmissão da malária, considera o ar quente e úmido da Amazônia e a água parada deixada pelas enchentes sazonais um habitat essencialmente ideal.
Em comunidades com acesso limitado ou nenhum acesso à saúde, contrair malária não é apenas perigoso a curto prazo. Infecções repetidas ao longo de uma vida causam danos duradouros ao fígado, rins e outros órgãos, encurtando e degradando a qualidade de vida dos sobreviventes. A dengue apresenta sua própria ameaça, e a frequência dos surtos tem aumentado nos últimos anos, à medida que tanto o desmatamento quanto as mudanças climáticas empurram as populações de mosquitos para regiões que eles não ocupavam anteriormente. Há uma ironia sombria. O desmatamento tende a aumentar a transmissão de malária em certas áreas, porque as poças rasas e aquecidas pelo sol, que se formam em terrenos desmatados, são precisamente o ambiente de reprodução que os mosquitos anófeles preferem. A maioria das pessoas, quando imagina enfrentar a morte na Amazônia, visualiza algo com escamas, dentes ou veneno. Mas o animal responsável por mais mortes neste ecossistema do que todas as outras criaturas desta lista combinadas é aquele que você não ouvirá se aproximar, não sentirá pousar e talvez nem note até muito depois de ter ido embora. Pesa menos que um grão de arroz. O mosquito é o número 1 e serve como um lembrete de que no mundo natural a letalidade tem muito pouco a ver com tamanho. Se você consegue pensar em algum animal amazônico que merecia um lugar nesta lista, deixe nos comentários. Adoraria genuinamente ouvir suas sugestões. Obrigado por assistir e até a próxima.